Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre os verbos find e think em inglês. Então, o principal significado do verbo find em inglês vai ser achar, mas achar com o sentido de encontrar alguma coisa mesmo. Por exemplo, quando você fala I have to find my cell phone, que seria eu tenho que encontrar o meu celular. Já o principal significado do verbo think em inglês vai ser pensar. Quando você pergunta, por exemplo, What are you thinking about? Sobre o que você está pensando. Só que o problema é que a gente vai ter uma situação específica em que a gente pode utilizar tanto o find quanto o think em inglês, que é com aquela ideia do achar, mas não o achar de encontrar alguma coisa, o achar com o sentido de pensar. Quando você fala, por exemplo, eu acho isso legal, você vê que agora o significado desse achar mudou um pouco. Então, quando você for formar esse tipo de frase em inglês, às vezes você vai utilizar o find e às vezes você vai utilizar o think. E é essa diferença que eu vou explicar para vocês na aula de hoje. Então, nós podemos identificar quando que nós vamos utilizar o find e quando que nós vamos utilizar o think de duas maneiras. Primeiro, analisando as frases diretamente em português, o que é o jeito mais fácil, e segundo, analisando a maneira em que nós vamos formar as frases diretamente em inglês, o que é um pouquinho mais complicado, mas nada muito difícil. E eu vou explicar para vocês as duas maneiras. Então, primeiro, se baseando diretamente em português. Para mim explicar isso para vocês, vamos começar analisando dois exemplos. Então, imagine que eu fale para vocês. Primeiro, eu acho que o meu carro é bonito. E segundo, eu acho o meu carro bonito. Então, você vê que em uma das frases eu uso o que e na outra eu não utilizo o que? Então, aqui é muito simples, porque sempre que você utilizar o que na frase, você vai utilizar o think. E sempre que você não utilizar o que na frase, você vai utilizar o find. E já que a gente está se baseando no português, daqui em diante é só você traduzir palavra por palavra. Então, eu poderia falar I think that my car is beautiful. I think that my car is beautiful. Lembrando que no inglês eu tenho a opção de omitir o that, que seria o equivalente para o que. Então eu poderia falar I think my car is beautiful. I think my car is beautiful. Ou eu poderia falar I find my car beautiful. I find my car beautiful. Só que repare que, embora eu omita o that da frase, que seria o equivalente para o que, eu ainda assim mantenho o think, porque em português eu utilizo o que, beleza? Então, deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Então, repare a frase eu acho que eu vou trabalhar amanhã. Então, em inglês eu poderia falar I think that I will work tomorrow ou I think I will work tomorrow. Por quê? Porque eu tenho o que na frase em português, então eu vou utilizar o think. Só que repare que eu não tenho uma variação para essa frase em português sem o que. Eu não posso falar eu acho eu vou trabalhar amanhã. Você vê que fica estranho. Então, quando você não puder formar a frase em português sem o que, isso significa que você não pode utilizar o find em inglês, porque também ficaria estranho, beleza? Então, de uma maneira geral, com o tempo, você vai perceber que o find é muito mais limitado. Na imensa maioria das vezes a gente vai utilizar o think, da mesma maneira que, na imensa maioria das vezes, nós utilizamos a frase com o que em português. Beleza? Agora, como que a gente pode identificar em quais frases que a gente vai utilizar o find e em quais frases que a gente vai utilizar o think diretamente em inglês, sem se basear no português? Então, tudo o que você tem que fazer é analisar a estrutura da frase. Com o find, você sempre vai ter a seguinte estrutura: o sujeito, que seria, por exemplo, o I ou qualquer outra pessoa, depois o verbo da frase, find, então I find, por exemplo, aí depois o objeto da frase, que é aquilo que você está falando, e depois um adjetivo. Só isso, essa vai ser a estrutura que você vai ter. Então, repare que quando eu falo I find my car beautiful, essa é exatamente a estrutura que eu tenho. Eu tenho o I find, depois eu tenho o objeto, my car, e
e depois o adjetivo beautiful. I find my car beautiful. Imagina que eu quero falar que eu acho um filme interessante. Então eu poderia falar I find this movie interesting. I find this movie interesting. Então eu tenho I find, depois o objeto, this movie, e o adjetivo interesting, beleza? Então é por isso que o find é muito mais limitado, porque a gente pode utilizar somente essa estrutura. Você vê que quando você fala eu acho que eu vou trabalhar amanhã, a frase já é bem mais completa, eu tenho bem mais do que um objeto e um adjetivo. Por isso que o find não pode ser utilizado. E seria isso, pessoal. Então, esse é um assunto que não é muito fácil para brasileiros, mas eu acredito que com essa explicação tudo ficou muito claro para vocês. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários que eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês da melhor maneira possível, beleza? Então, no mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like também. Não deixe de se inscrever no canal para você poder acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui. E vejo vocês na próxima aula. See you guys!